Dizem por aí que Freud explica tudo. Será? Pois é, mas sobre narcisista ele explica e explica muito bem. E esse vídeo de hoje é justamente para passar para você como é que Freud, o pai da psicanálise, explica o comportamento narcisista. Vídeo imperdível, não é mesmo? Então, respire fundo, põe os cintos e bora pro vídeo. Quando Freud começou os seus estudos, lá no final do século XIX, ele começou a perceber que existiam condições mentais iguais em várias pessoas da qual ele entrevistava, da qual ele atendia e da qual ele desenvolvia um trabalho. Freud começou a ouvir pessoas e ouvir como elas contavam o seu comportamento, a sua maneira de pensar, a sua maneira de existir, os sonhos que elas tinham, traumas e os pensamentos referentes às infâncias, as experiências da infância. E ele começou meio que cruzar ali e começou a perceber que existiam pessoas que se comportavam de maneira igual, que tiveram experiências parecidas, que tinham aí um desenvolvimento psíquico muito parecido, e ele começou aí trabalhar a questão de como funciona a psique humana, nascendo assim a psicanálise. Então, Freud, ele começou a trabalhar que a psique é dividida em três: o id, o ego e o superego. O id são os nossos instintos, impulsos como fome, como libido, por aí vai. O nosso ego, ele é justamente a nossa parte da nossa individualidade, da nossa identidade, a maneira como nós sentimos e percebemos e reagimos ao mundo externo. E temos o superego. O superego é o que nós chamamos dentro da psicanálise do guarda, aquele que vai refrear os impulsos e modular os impulsos do id e os impulsos do ego. Então o superego é o filtro. Por exemplo, se você sente vontade de urinar e você está andando na rua, o seu id está mandando aí esse impulso. Olha, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso fazer xixi. Mas aí o seu superego vai, refrear isso, vai falar, precisa ir ao banheiro. Você não pode fazer isso no meio da rua. Deu para entender mais ou menos, a grosso modo, de como funciona? Então, Freud começou a perceber que existia algumas pessoas que tinham o ego extremamente inflado. Existiam pessoas que tinham uma maneira de se comportar da qual elas se sentiam melhores, se sentiam superiores às outras pessoas, aonde essas pessoas tinham dificuldade de se colocar diante da necessidade de outra pessoa. Essas pessoas tinham dificuldade de criar conexões afetivas, e essas pessoas tinham uma dificuldade de modular o seu comportamento de maneira saudável para a sociedade, de maneira saudável para outras pessoas. Eram pessoas egóicas, eram pessoas ególatras, eram pessoas hedonistas, ou seja, que viviam apenas para o próprio prazer. E assim, Freud, no início do século XX, escreveu pela primeira vez sobre narcisismo. E ele usou essa palavra narcisismo referente ao mito de Narciso, o mito grego, aonde Narciso sofre uma maldição. Zeus coloca ali uma maldição de Narciso, em Narciso, aonde Narciso não poderia ver a sua própria imagem. E a mãe de Narciso, ela era responsável por recolher todos os espelhos e garantir que Narciso nunca pudesse ver a si mesmo. Resumindo bem o mito é incrível. Talvez eu grave um vídeo explicando sobre o mito de Narciso, explicando todas as nuances que é incrível. Narciso, um belo dia, ele olha no rio, e ali ele vê a sua imagem completamente turva. Ele se apaixona por si mesmo, mergulha na água e morre. E ali nasce uma flor chamada flor de Narciso. Então, o narcisista é aquele que tem uma ideia turva de si mesmo. É aquele que se apaixona por si. Mas quando ele se apaixona por si, essa imagem que ele se apaixona é uma imagem turva. Por quê? Porque narcisistas nunca vão gerar um autoconhecimento. O ego do narcisista é um ego inflado, ou seja, ele tem uma ideia
turva de si mesmo. Daí vem o conceito de transtorno de personalidade. São pessoas que têm ideias turvas de si. São pessoas que têm uma ideia anômala, que têm uma ideia distorcida de quem elas realmente são. Elas se sentem muito maiores do que realmente parecem. E assim, Freud colocou essas pessoas que têm esse comportamento como pessoas narcisistas. E de onde Freud foi trabalhar o que essas pessoas adultas, eles têm esse comportamento de egoísmo, de urgência, de se sentir superiores e melhores do que tudo e que todos, não conseguem se colocar no lugar do outro, não conseguem fazer uma análise precisa da sua própria imagem. Vem lá da infância, pessoal. Olha só que interessante. Freud, ele vai trabalhar uma ideia de que todos nós passamos por uma fase narcísica e ela se mantém em nossa vida de uma maneira regulada durante toda a vida. Ele chama isso de narcisismo primário. Então, a criança, ela precisa ter comportamentos narcisistas para garantir a sua própria sobrevivência. Então, criança não consegue gerar o próprio recurso. Criança não consegue gerar o próprio dinheiro. Criança não consegue lá, uma criança de 2, 3 anos de idade, preparar uma janta, o almoço, preparar um mamar e beber. A criança é totalmente dependente do adulto. A criança é totalmente dependente do recurso do adulto. E outra coisa, criança não tem uma noção de tempo como nós temos. Ou seja, se você fala para uma criança assim: olha, sábado que vem nós vamos na pracinha, olha, semana que vem nós vamos pro parque. Isso, na cabeça da criança, é um tempo sem fim. Quando é semana que vem? Criança não tem não tem noção de tempo, tá? E a criança também não é autônoma. A criança não consegue gerar os próprios recursos. Logo, essa criança precisa usar de recursos comportamentais para garantir urgentemente a sua sobrevivência. Então, quando a criança, o bebezinho, tá com fome, o que ele faz? Vou esperar mamãe fazer o meu mamar, vou ficar aqui assistindo a minha galinha pintadinha. Não, ela começa a chorar, ela começa a gritar, ela começa a berrar, e a mãe corre e dá para a criança urgentemente. A criança precisa sanar um prazer de forma urgente, um prazer de uma forma imediata. Então, se a criança tem vontade de fazer cocô, ela faz na hora que ela quer. A criança, na hora que ela está com fome, ela vai chorar. A criança, quando quer algo, ela vai usar de técnicas de manipulação, né? Ela faz a pirraça, ela se joga no chão, ela para de falar com a mãe, ela se esconde, ou então ela vai para a técnica da sedução. Ela vai lá: mamãezinha linda, meu amor, dá beijinho, dá um presentinho pro seu filhinho, pega o carrinho pro filhinho, deixa o filhinho comer um docinho hoje, depois entendeu? Então a criança precisa fazer tudo isto para garantir a sua própria sobrevivência. Enquanto isso, tá tudo bem, tá? Não vamos aí: ai meu Deus, criança é narcisista, ai socorro. Não. É uma fase natural existente no mundo da criança. A criança, ela acredita nas suas próprias ilusões. A criança acredita na sua própria imaginação. Então a criança faz assim, ó. Tô me escondendo de você, você não tá me vendo não, né? Ela acredita realmente que você não tá vendo. Ou então ela coloca uma fralda aqui no pescoço, amarra no pescoço, e ela acha que ela é o super-homem. E ela acha mesmo que é o super-homem. Eu quebrei o braço uma vez, porque eu coloquei uma fralda no pescoço, né? E achei que eu era o super-homem e pulei de cima de onde a gente morava, um local alto assim. Eu pulei achando que eu ia voar, cair e quebrei o meu braço. Então a criança, ela acredita na própria ilusão, no próprio mundo que ela cria. E ela vai levar isso para a sua realidade. Ela vai levar uma ideia idealizada, uma ideia superior de si mesmo. Eu sou o super-homem. Vai levar isso para a sociedade, para o seu convívio ali, mas ela vai entender, né, que todo mundo realmente acredita que ela é o super-homem. Quando você é criança, tá tudo bem, faz parte do processo de desenvolvimento saudável de todas as crianças e de sobrevivência da criança. Mas Freud percebeu que algumas pessoas ficavam presas
neste formato infantil, elas não quebravam, elas não passavam para a próxima fase, a fase social, a fase onde a gente entende que nós fazemos parte de um grupo, de um todo, precisamos aprender a dividir, compartilhar, o nosso comportamento precisa ser regulado, precisamos desenvolver a empatia, se colocar e entender as necessidades da outra pessoa, e Freud entendeu que algumas pessoas ficaram presas nisso. Essa pessoa que ficou presa nesse processo são as pessoas que Freud chama narcisista. E logo depois, mais pra frente, são pessoas que são chamadas pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Mas você falou assim, Sergião, que Freud diz que todo mundo ainda vai ter um narcisismo? Sim, nós chamamos isso de narcisismo natural. Ou seja, é o ego regulado. O ego é a maneira como nós nos vemos, nos entendemos e como nós agimos e modulamos o nosso comportamento para com as necessidades e para com as pessoas que estão à nossa volta, o mundo externo. O que eu sou, quem eu sou, a minha identidade, como eu me relaciono com o que está à minha volta. Então, todos nós gostamos de ser validados, precisamos ser validados, precisamos receber palavras de motivação, precisamos ser vistos. É triste quando você faz aniversário e ninguém lembra, né? Então, a gente precisa ganhar parabéns, ganhar abraço, validação, ter pessoas à nossa volta, se sentir importante, muitas vezes nos sentirmos únicos em algumas situações. Dentro disso, tá tudo bem, só que esse comportamento não é patológico. Esta é a diferença, é um comportamento normal de bem-estar. Por exemplo, quando a gente fala autocuidado, autoamor, cuidar de si mesmo, se colocar em algumas vezes como prioridade, são maneiras de desenvolver o nosso ego para que nós possamos ter comportamentos saudáveis para conosco e para com o outro. O autoconhecimento é justamente isso, a regulação do ego diante das necessidades e dos questionamentos externos. Entender quem eu sou vai potencializar o meu comportamento saudável para com quem eu estou. Então, entendendo isso, narcisismo saudável, narcisismo natural, tá tudo bem, beleza? Faz parte da regulação do ego e não há mal nenhum, patologia alguma. Só que o comportamento narcisista, ele começa a fazer mal para quem convive com ele. Ou seja, o narcisista, ele vai ter uma ideia tão inflada de si que ele não vai conseguir fazer uma conexão verdadeira com as pessoas que estão mais abaixo. Então isso vai criar o quê? Comportamentos tóxicos, comportamentos narcisistas, comportamentos abusivos, comportamentos de controle, comportamentos de sedução, comportamentos de exercer poder. É por isso, pessoal, que pessoas com transtorno de personalidade narcisista ou com síndrome narcisista, como chamava Freud, não conseguem ter evolução quando vão para a terapia. Por quê? Se sentem superiores a todos. Nunca estão errados, não assumem a culpa de nada, o problema é sempre do outro, não conseguem se conectar e não têm a capacidade de ter uma autoanálise. Então, por mais que tenham consciência de quem são, do que fazem, entendem tudo, sabe? Mas eles nunca vão reconhecer os próprios erros, porque o narcisista, ele se acha o sol e todos os planetas, todas as pessoas precisam estar girando em volta dele. Então, todos os métodos terapêuticos, tá? Da psicanálise, a todos, tá? Psicologia analítica junguiana, terapia cognitiva comportamental, o que você quiser colocar aqui na mesa, não tem nenhuma melhora, sabe, considerável a uma pessoa com transtorno de personalidade. Por isso que nós sempre falamos, cuide de você. Se você conhece uma pessoa assim, se relacionou com uma pessoa assim, ou está se relacionando com uma pessoa assim, o que nós orientamos? Se afaste dessa pessoa o mais rápido possível, porque não existe método terapêutico, não existe nada que se possa fazer, porque um narcisista sempre será um narcisista. Ele é a única pessoa do mundo, o correto, o certo está acima de tudo e de todos. Por isso que é chamado de síndrome de Lúcifer. Lúcifer preferiu ser senhor no inferno do que ser um servo no céu. É assim que o narcisista pensa. Eu vou ser sempre o rei, mesmo aonde eu viva seja um inferno. Então, se afaste. Se você está com uma pessoa assim, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a gente agora e vai marcar a sua sessão, que é 199-8840-5607. Também aqui no QR Code você passa. Você pode marcar a sua sessão e aqui tem todas as informações do nosso instituto. Você pode aí comprar os nossos livros, fazer os nossos cursos e baixar os nossos e-books gratuitos. Então, passa o QR Code, também aqui na descrição tem este
link. E aí, como é que foi o vídeo de hoje? Escreve aqui pra mim, eu quero muito saber. Um grande abraço, até o próximo. Paz e prosperidade.